Olá, meus amigos, eu sou o corretor de família. Estou fazendo uma série de vídeos informativos sobre a questão do imóvel. A gente tem falado aí, primeiro me apresentei, depois eu falei sobre a importância de preparar o teu imóvel para venda, depois eu falei da importância do sinal e princípio de pagamento, que o sinal não é uma coisa que a gente tem que desprezar, achando que é uma coisa banal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a compra do imóvel e as consequências, porque comprar um imóvel é uma decisão, né, que envolve uma soma de dinheiro muito grande, vai envolver uma estratégia pessoal, se eu vou comprar com recurso próprio, se eu vou comprar financiado, se eu recebi alguma herança e parte desse dinheiro ou totalmente eu vou aplicar em imóvel. Eu costumo dizer que dinheiro de imóvel deve ir para imóvel, eu e muita gente. Eu sou dos que defendem que o imóvel é algo que, por ser o bem de raiz, como dizem os economistas, a gente tem que tratar o imóvel com muito cuidado, muito carinho, porque não tendo nada, você tendo lá o seu imóvel, ele pode render, ele vai te abrigar, então o imóvel é algo muito sério. Então hoje eu vou falar sobre a compra do imóvel e as consequências, né, dessa decisão de comprar o imóvel. O imóvel é o segundo bem mais caro que existe no mundo. O primeiro é o navio, né? Porque o navio, apesar dele se deslocar, ele é considerado bem imóvel, né? A transação imobiliária é um ato jurídico perfeito, né? E pode te dar muita dor de cabeça se ela não for bem feita. Se a transação ela não for bem realizada, se você que está comprando e não houver responsabilidade, principalmente de quem está vendendo, quem está mediando, intermediando e até do proprietário que está vendendo, ela pode se tornar um grande problema e parar nos tribunais, né? Ainda que você às vezes lavre uma escritura, isso não garante que está tudo resolvido aí, né? Os cartórios, eles se dividem em dois grandes grupos. Tem os ofícios de notas e tem os cartórios de registro de imóveis. Então você faz a escritura no ofício de notas e você registra esse ato, essa escritura, no registro de imóveis, que eles têm uma subdivisão meio que geográfica. O conjunto de bairros, ele é abrangido por um determinado número do RGI, né? Então, por exemplo, a região que eu atuo mais, que é Jacarepaguá, Barra, Recreio, é o 9º registro de imóveis. Então você lavra em vários cartórios, vários ofícios de notas que tem, mas você, para levar registro, você deve levar no 9º RGI, que por sinal talvez seja um dos maiores, né, cartórios do Rio de Janeiro de registro de imóveis. Então, os cartórios lavram e os registros de imóveis fazem a transcrição, registram o ato, né? E nesse momento a gente tem muito custo. A compra do imóvel é um ato muito oneroso. Quem está comprando o imóvel, além de pagar o que o vendedor está pedindo após a negociação, ele vai pagar, para você saber, você vai pagar a escritura de compra e venda, você vai pagar o ITBI, que é o imposto municipal, que é o imposto de transmissão sobre bens imóveis, e você vai pagar depois o registro de imóvel. Então, na realidade, você só fazer a escritura, você não é dono. Ainda você não é dono. Você precisa pagar o imposto de transmissão e levar registro para que a transação, o círculo se feche e haja a transcrição da propriedade. Ela saiu da pessoa A e vai para a pessoa B. Então, assim, em linhas gerais, a compra do imóvel, né, envolve documentação, há de se preparar toda a documentação de quem está, principalmente do imóvel e de quem está vendendo. E depois você lavra a escritura no ofício de notas, leva essa escritura ao RGI, né, mas antes você vai ter que pagar o imposto de transmissão. Então a tua despesa, basicamente, além de pagar, repetindo, além de você pagar o preço do imóvel, você vai pagar a escritura de compra e venda, você vai pagar o imposto de transmissão, que são 2% sobre o valor de avaliação do imóvel. Antigamente se tentava colocar o valor menor, mas hoje a prefeitura
tem o preço praticamente de mercado dos imóveis no Rio de Janeiro. Não adianta tentar, às vezes até você tem que recorrer, porque às vezes a prefeitura avalia além, principalmente alguns imóveis na Zona Sul, e na Barra eu não tenho muita, mas às vezes a Zona Sul eles superavaliam os imóveis e você tem que provar que o imóvel não vale aquilo. Então hoje a prefeitura tem sua tabela, sabe quanto custa cada imóvel e as variações são muito pequenas. Então você pagou a escritura, você vai pagar esse imposto de transmissão de 2% sobre o valor de mercado do imóvel e depois que lavrar a escritura, ela tem que ser levada ao RGI, que é mais um valor alto. Então assim, todo esse conjunto onera, né? Porque a remuneração do corretor, 5% ou 6%, de acordo com o que é negociado entre as partes. Depois você pagou o preço do imóvel, e depois você vai pagar a escritura, depois você vai pagar o imposto de transmissão e no final você vai pagar o registro do imóvel. Então, em linhas gerais, é isso. As consequências da compra, elas são basicamente essas. E imóvel, eu trabalho com imóveis há mais de 30 anos. Houve uma pesquisa feita no Jornal do Brasil, ainda Jornal do Brasil, em 1981. Eu lembro bem que houve um gráfico em que, num período de 1970 a 1981, o imóvel foi o melhor investimento do país, superando um pouquinho a Bolsa de Valores. Então, quem investe em imóvel, se fizer a coisa razoavelmente bem feita, não perde nunca. Então esse é mais um vídeo, mais uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, você pode me escrever, você pode passar e-mail, me telefonar. Eu sou o corretor de família, www.corretordefamilia.com.br. E se você tiver uma quantidade grande de imóveis, eu também estou administrando os imóveis. Faço avaliações, administro locação, compra e venda, enfim, a gente pode cuidar até de obras e reformas para você. Então fica aí mais esse vídeo, é um prazer, um abraço e até o próximo vídeo.